Alexandre de Moraes está baixando o tom por se sentir emparedado. Vou assistir aqui junto com vocês o momento em que a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, que também é a assessoria do governo Lula, que é a Rede Globo, admite ali numa conversa, e já se tornou comum, né? O jornalista vai lá, lê exatamente a conversa que ele teve com uma fonte, né? Dizendo que aquela fonte é o ministro do Supremo ou é o ministro do governo Lula, repassando diretamente para sua audiência exatamente aquilo que a pessoa falou, em vez de ter qualquer senso crítico de apurar com outras fontes, em vez de tentar retratar os fatos de maneira imparcial, como eles, né, vendem e produzem um jornalismo imparcial. Aliás, sobre isso, né, me permitam adicionar uma nota. Eu não tenho problema com o jornalismo parcial. Eu não tenho problema com o jornalismo que toma lado, desde que isso seja admitido. Nos Estados Unidos, todo veículo de imprensa tem lado. E não tem problema nenhum, porque todo mundo sabe qual é esse lado. A Fox News admite que faz a defesa do Partido Republicano. A CNN admite que faz a defesa do Partido Democrata. Eles assumem as suas posições. Quando uma pessoa vai ser entrevistada por esse veículo, ela já sabe qual que é o posicionamento desse veículo. Então, se eu sou de direita e vou ser entrevistado por um veículo de esquerda, eu sei que ele vai fazer perguntas que a esquerda queira fazer contra mim, pra tentar me prejudicar, pra tentar me colocar em contradição, pra tentar, enfim, expor as críticas que a esquerda faz a mim, e eu sei, se eu for pro veículo de direita, eles vão levantar pautas que interessam à direita. Isso é aberto, é um jogo limpo, não se tenta passar. É claro que pra gente que acompanha a política com certa profundidade, a gente sabe quais são os veículos de imprensa do Brasil e o que eles pensam. Mas a população em geral, como existe essa falsidade na imprensa brasileira de que eles produzem um conteúdo imparcial, e eles inclusive fazem propaganda dizendo que são imparciais, a maior parte da população brasileira, que não acompanha política, que não se aprofunda nada em posicionamentos políticos, acaba acreditando que os veículos são imparciais, e aí quando eles colocam uma notícia, mas envia de maneira enviesada, né, já incutindo naquela notícia o seu ponto de vista, muitas vezes a população acha que aquilo é uma reportagem parcial. Sem mais delongas, né, vamos ver então a mensagem que a Daniela Lima troca com o ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ela deixa escapar, né, que outros ministros consideram que o ministro Alexandre esteja emparedado. Vamos ver. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Nossa, que engraçado, né? Uau, tô trocando aqui uma mensagem do ministro do Supremo e mandei que a Zambelli fugiu. Vocês sabem que, assim, eu pessoalmente não tenho nenhuma simpatia pela Zambelli. Aliás, ela foi uma das pessoas que protocolou o pedido de cassação do Arthur Duval na Assembleia Legislativa por causa dos áudios que ele mandou num grupo privado. Então, isso mostra também a hipocrisia de certos bolsonaristas que reclamam de perseguição, reclamam do endurecimento, né, do judiciário contra eles, mas quando eles têm oportunidade de, com base em absolutamente nada, perseguir os seus adversários políticos, aí eles usam. Aí eles vão pra cima, não interessa se não tem fundamento legal, não interessa se é caçar um mandato concedido por 500 mil pessoas com base no áudio privado que não contém crime nenhum, aí eles vão pra cima. Só pra dizer, então, que não tenho nenhuma simpatia pela Carla Zambelli, mas um jornalista ao vivo, dizendo que, achando muito engraçado, né? Primeiro assim, independentemente de ser um jornalista ao vivo, você só vê muita graça em falar pro ministro do Supremo, olha, a Zambelli fugiu, e mesmo pra quem não gosta dela, como é o caso, assim, não é uma das coisas mais engraçadas do mundo, ela fugiu, tá, beleza, e aí? Você pode achar tosco, bizarro, absurdo, né? Ou você pode concordar, mas assim, eu acho que assim, até é preciso ter uma certa deficiência cognitiva pra achar isso engraçado, sabe? Mas enfim, pode ser uma opinião muito pessoal minha. Mas levando agora, tirando da minha subjetividade de achar que isso não é engraçado, vamos tratar de coisas objetivas? Um jornalista ao vivo, na maior rede, né, na maior emissora do Brasil, rindo numa mensagem que na hora de retratar um fato, né, objetivo, sobre uma coisa séria, né, que é uma fuga de um parlamentar, que é a decretação de prisão contra um parlamentar, que é uma decisão judicial da mais alta corte do país. Então, tratando de uma matéria dessa seriedade, rindo igual uma criança, né? Mas vamos lá. Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado. Duas coisas aqui, tá? O fato de um outro ministro, né, que não é o Alexandre de Moraes, falando sobre o Alexandre de Moraes, né? Claramente é um outro ministro falando sobre o Alexandre de Moraes. E ele diz o seguinte: no que dependesse de mim, já tava todo mundo preso. Isso serve pra reforçar um ponto que eu coloco pra vocês há muito tempo, tá? Bolsonaristas focam muito, né, as críticas no ministro Alexandre de Moraes, né? Eles concentram todos os abusos do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, como se houvesse um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, os problemas em relação ao Supremo estivessem resolvidos. Isso evidentemente é mentira. Você ter um outro ministro dizendo que seria ainda mais duro do que o ministro Alexandre, só reforça o que eu venho dizendo pra vocês há muito tempo. Não adianta derrubar derrubar 2, derrubar 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que mudar a estrutura do Supremo, nós temos que diminuir os seus poderes, porque o nosso Supremo, mesmo que não cometesse nenhum abuso, ainda seria o Supremo mais poderoso do mundo pela própria Constituição. A nossa Constituição dá poderes para que os nossos ministros decidam sobre política pública, inclusive. Todo tema, saúde, educação, segurança, leis trabalhistas, leis tributárias, tudo está na nossa Constituição. E o que está na Constituição está sujeito a controle de constitucionalidade, o que significa que está sujeito a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro ponto, há muitos temas que são tratados na nossa Constituição que não acontecem em mundo desenvolvido. O presidente da República, o Congresso Nacional, quando muda, a população decide mudar o Congresso, decide mudar o presidente, isso significa que a população não quer mais as mesmas políticas públicas de antes, certo? Pois bem, se não quer as mesmas políticas públicas de antes, essas políticas devem ser mudadas com relativa facilidade, uma vez que você tem a maioria no parlamento e o presidente da República. Isso não acontece no Brasil, porque aqui tudo precisa de PEC. E se tudo precisa de PEC, a população pode ter votado no presidente da República e pode ter votado na maioria do parlamento com uma linha de raciocínio só, 257 parlamentares. Vamos supor que não existe centrão e que a população sempre vota num deputado que tem a mesma ideologia que o presidente da República no qual ela votou. 257 votos, maioria é o suficiente para governar. Nos Estados Unidos é o suficiente para governar em qualquer
qualquer país da Europa é o suficiente para governar no Japão, nos países asiáticos democráticos. No Brasil não, no Brasil você precisa de 308, justamente porque tudo tá na Constituição. Daí a minha defesa de, rasga a Constituição de 88, começa uma do zero. Essa não presta, a gente nunca vai se desenvolver com ela. Esse é um ponto. Outro ponto, tirem o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não deve ser instância recursal. O Supremo Tribunal Federal serve para julgar leis, não serve para julgar pessoas. Ou nós adotamos, né, o que eu defendo, a gente adote o modelo europeu, então antes que venha o Procurador-Geral da República dizer que eu tô defendendo golpe, que eu tô defendendo coisas antidemocráticas, então a Europa inteira é uma ditadura, porque tem exatamente esse modelo que eu defendo, em que é uma corte primeiro, que eu sou contra foro privilegiado, com exceção, né, de Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado, enfim, né, cargos pontuais, como acontece também em países desenvolvidos. Mas mesmo para quem tem o foro privilegiado, eu defendo, por exemplo, que eu que sou parlamentar, não devo ter foro privilegiado, acho que eu deveria ser julgado na primeira instância, mas enfim. Mesmo para seletas autoridades que teriam esse foro, uma corte diferente da Corte Constitucional deve julgar essas pessoas, uma outra corte para não concentrar os poderes, né, porque é óbvio que vai ter um desequilíbrio a partir do momento em que uma mesma corte tem a palavra final sobre a constitucionalidade das leis feitas pelo parlamento, sancionadas pelo presidente da República, e essa corte, que é controlada, supostamente controlada, vigiada, fiscalizada pelo poder legislativo, tem o poder de julgar os parlamentares. Ou seja, o fiscal julga, como é que eu posso dizer, né, daquele velho ditado, né, de quem fiscaliza o fiscal, né, eu não sei pronunciar em latim direito, mas acho que é alguma coisa como Cus custodiat ipsos custodem. Depois o editor coloca a frase certinho aí pra quem sabe latim falar. Mas então é como se você colocasse, né, veja, eu sou um cara que sou fiscalizado, mas eu sou fiscalizado e eu ao mesmo tempo fiscalizo o fiscal que me fiscaliza. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, eu estou sujeito ao controle de uma pessoa, mas eu controlo essa pessoa que deveria me controlar, que deveria me fiscalizar. Então é óbvio que isso não vai funcionar, é óbvio que isso não vai dar certo. É claro que você sempre vai ter um Congresso acovardado que tem medo, né, dos seus processos que correm no Supremo, ainda mais quando a gente tem, né, uma maioria de classe política tão corrupta como a gente tem no Brasil. A maioria tem rabo preso, mesmo quando mexem no seu principal negócio, né, eleitoral, que são as emendas parlamentares, que nem deveriam existir, tá? Eu já falei, já expliquei as minhas razões várias vezes. Você tem parlamentares que, mesmo quando o Supremo os condena a perder as suas eleições porque eles não estão mais mandando dinheiro para suas bases, ainda assim eles não têm coragem de fazer nada em relação aos abusos do Supremo, porque eles têm processos criminais, eles são bandidos que são julgados pelo Supremo. E veja, mesmo pessoas inocentes, mesmo parlamentares que não estão envolvidos em escândalo de corrupção, ainda podem ficar com medo do Supremo e inventar alguma coisa do nada, do zero, para tentar acusá-los. Como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tentou me prender, o Procurador-Geral do Bolsonaro tentou me prender por apologia ao nazismo, que é uma acusação absolutamente ridícula. Vocês já sabem, esse assunto tá mais do que batido e explicado. Mas só para reforçar, portanto, que quando um ministro diz, olha, eu seria mais duro do que o Alexandre, isso só mostra o quanto eu estou certo em dizer que não adianta derrubar um, derrubar outro. Tem que mudar a estrutura do Supremo. Tem que mudar a estrutura do Supremo. O Brasil é o único país que concentra dois modelos de controle de constitucionalidade. Aquele baseado em casos concretos, que é o caso do modelo anglo-saxão, é o caso do modelo americano. Então, né, por que nos Estados Unidos, sempre que a gente vai falar de um caso, é alguém contra alguém, né? Nunca é ADI-X, ADPF-X, julgamento da lei Y, né? É sempre Marbury versus Madison, né? O governo o povo da Califórnia contra John, porque são casos concretos e a partir dele você cria precedentes, né, que vão dar os nortes para a interpretação da Constituição. A gente tem esse modelo também, em que um caso concreto enseja, né, um controle de constitucionalidade que vai criar uma interpretação que deve ser seguida por todo o judiciário e pela administração pública. Ao mesmo tempo que qualquer juiz de primeira instância no Brasil também consegue declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei. O juiz de primeira instância declara inconstitucionalidade para resolver um caso concreto. Então aquela inconstitucionalidade só gera efeito que a gente chama interpartes, né, entre as duas ou mais partes daquele processo. Esse contrato é inconstitucional porque foi baseado na lei tal não está de acordo com a Constituição, portanto eu vou dar ganho de causa para esse sujeito, mas essa inconstitucionalidade não serve para todos os outros casos. Esse é o modelo, né, que a gente chama de controle concreto e difuso, né, de constitucionalidade. E a gente concentra esse modelo com um modelo abstrato e concentrado, né, que é justamente você provocar, julgar a lei em abstrato. Mesmo que não tenha um caso concreto, você julgar a constitucionalidade daquela lei. Alguém entra com uma ação direta de constitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação de inconstitucionalidade por omissão, uma ação declaratória de constitucionalidade e provoca a Suprema Corte para decidir. Então, nós somos o único país que concentra os dois modelos, o que faz com que estejamos em permanente insegurança jurídica porque a constitucionalidade das coisas é permanentemente questionada, sem que você tenha pacificação de jurisprudência. Mas vamos seguir. Acho que eu soltei um devaneio aqui muito longo. Olha, o senhor deve estar bêbado. Ao mesmo tempo, você tem um ministro falando, olha, o Alexandre só não foi mais duro porque ele está emparedado. Veja só, um colega, ministro, não é um deputado de oposição, não é um jornalista, é um ministro do Supremo Tribunal Federal falando que o ministro Alexandre de Moraes sente-se emparedado e que isso ainda coloca algum freio nas suas ações. Ó. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado. Os isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Tá aí, né? Vocês viram. E é bom, eu gosto de ouvir essa expressão, né? Do isento, porque que é a expressão utilizada de maneira jocosa por alguns bolsonaristas pra me criticar e criticar o MBL. Porque, olha, se você tem críticas ao Bolsonaro e tem críticas ao Lula, você é isento, né? Primeiro que é de uma burrice, né? De não entender o próprio significado do termo isento. Isento significa eu não me posicionar, né? Sobre nada, né? A isenção, né? É o não posicionamento. E não você se posicionar em relação a tudo, ser crítico em relação a tudo. Você expor, né, as suas divergências e as suas críticas em relação a todas as lideranças políticas, independentemente do seu espectro político. Isso é o exato oposto de isenção. E esse mesmo termo, né, é usado por ministros do Supremo Tribunal Federal para descrever quem tem a independência para criticar os abusos do Supremo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa nossa novela com o Supremo Tribunal Federal. Conheça a nova Constituinte Brasil 2025 e veja o que os brasileiros pensam sobre as regras atuais. Peça o seu em forumbrasil3d.com.br ou WhatsApp na tela. Se inscreva no canal para mais cortes.